Fala pessoal, professor Zacarias aqui. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre conjuntos numéricos. Essa vai ser uma aula bem rápida, só para esclarecer quais são os conjuntos numéricos e quais números pertencem a esses conjuntos numéricos. Caso vocês queiram, eu posso fazer uma aula mais detalhada com alguns exercícios, com as especificações e propriedades de cada conjunto. Mas então vamos começar. Olha só. O primeiro conjunto, pessoal, é o conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letra N. Nos números naturais, a gente só consegue colocar o que a gente conseguiria contar na vida real. Por exemplo, a gente só coloca números do 0, 1, 2 até o infinito, ou seja, só números positivos. Números negativos já não se encaixam, porque como diz o nome, é natural. Na natureza a gente não encontra alguma coisa que a gente vai expressar com números negativos. Isso aí é mais formas abstratas que a gente vai encontrar. Já o segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Ele é representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros, ele pega também os conjuntos dos números naturais, que são os números positivos, só que ele já se estende para os números negativos. Então, tanto o 1, 2, 3 pertence a ele, como também o menos 1, menos 2, menos 3 também pertence a ele. Todo número que for inteiro, não tiver sua parte quebrada, e for positivo ou negativo, pertence aos números inteiros. Já o terceiro conjunto é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. E esse conjunto, nele está todos esses outros números que a gente viu, que são os números naturais e os números inteiros, ou seja, os positivos e os negativos, como também estão os números que podem ser representados em forma de fração. Por exemplo, por que o número natural também está? Porque o número 2, a gente consegue representar ele em forma de fração, se a gente colocar um 1 embaixo. 2 sobre 1, consequentemente volta a ser 2. Mas todo número natural inteiro um número racional, porque ele pode ser escrito como fração. Já também, números que dariam resultados como decimais também são números racionais. Por isso, todo número decimal consegue ser escrito como uma fração, ele é um racional. O que não é um número racional? Os números irracionais, que já são outro conjunto, que é um subconjunto dos números reais. Mas primeiro vamos ver os números racionais para depois a gente falar dos números reais. Os números irracionais, eles são os números que a gente não consegue escrever em forma de fração, e são números que têm infinitas casas decimais sem se repetir. Como assim? Quando um número a gente tem infinitas casas decimais, só que ele se repete, por exemplo, ele é um 3,66666, isso aqui, indo para o infinito, a gente vai chamar de dízima periódica, porque ele tem um período, ele está se repetindo. Já um número que ele não se repete, por exemplo, o π, que é 3,1415 e vários números assim, indo embora não tem uma ordem de repetição, esses números são números irracionais. A gente nem consegue escrever ele em forma de fração. Então, pessoal, números irracionais, eles são representados pela letra I. E ele ficaria são representados pela letra I. E por fim, pessoal, nós temos o conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? Nos números reais, ele abrange tanto os números irracionais quanto os racionais, os inteiros e os naturais. Ou seja, todos esses outros números que a gente viu, eles fazem parte dos reais. Por isso, muitas vezes você vai ver em uma prova que todo número é um número real. Porque, por exemplo, o número natural, ele é um subconjunto dos números reais. Assim como também o número natural é um subconjunto dos números inteiros e dos números racionais. Percebe que aqui no diagrama, eu fiz os círculos um dentro do outro. O único que não se enquadra aqui dentro dos outros, só se enquadra junto com os números reais, é os números irracionais. Porque na verdade ele não abrange os outros números. Ele é um subconjunto separado. Ele só está junto com os números reais. É um subconjunto dos números reais, só que não faz parte de nenhum desses outros números que a gente viu. Isso aqui de conjunto e subconjunto, a gente vai ver melhor nas aulas de conjuntos. Mas os conjuntos numéricos, é isso. Tem também um outro conjunto numérico, que ele geralmente não é estudado muito, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio, que é o conjunto dos números complexos. Os números complexos, o conjunto dos números complexos, ele é representado fora a parte. Então, por exemplo, se a gente fosse representar ele aqui, ele seria para fora dos números reais e seria um conjunto à parte, apesar de a gente conseguir utilizar ele junto com esses outros números. Os números complexos, o que são? Ele é representado geralmente pela letra I. Essa letra I significa a parte imaginária do número. Isso daqui, mais pra frente vai ter uma aula mais detalhada. Só estou falando dos números complexos porque geralmente muitas aulas acabam não falando desse número. E na verdade, ele é um conjunto numérico também, apesar de pouco falado e pouco utilizado na matemática básica e do ensino médio. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que achou e até o próximo vídeo.